Olá a todos, meu nome é Maurício Yamaguchi, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Hoje eu vou falar sobre como é o dia seguinte após a realização da cirurgia da prótese total do joelho pela técnica de alinhamento cinemático. Eu vou deixar passando aqui alguns vídeos de alguns pacientes no dia seguinte após a cirurgia da prótese total, após a técnica de alinhamento cinemático, ou 2 dias após a cirurgia, mas quero deixar claro que esses são apenas alguns exemplos de como alguns pacientes respondem após a cirurgia. É claro que não podemos isso generalizar para todos os pacientes. Tem pacientes que podem ter bem mais dificuldades, tem pacientes que antes da cirurgia já podem apresentar múltiplas comorbidades, ter muito mais problemas de locomoção, e tem pacientes que eventualmente podem ter, como toda cirurgia, existem riscos de algumas complicações, mas quero deixar claro que esses são apenas alguns exemplos de como alguns pacientes respondem depois da cirurgia. Como já mencionei em alguns vídeos anteriores, tenho feito essa técnica chamada de alinhamento cinemático, que é uma técnica que visa restaurar ali o funcionamento normal do joelho, visa restaurar o funcionamento, a cinemática, chamada normal do joelho. Então, restaurar a função original do joelho, que é aquela função que aquele joelho tinha antes de desenvolver a artrose. Tenho feito essa técnica desde 2019, então anteriormente a isso sempre realizei a técnica chamada de alinhamento mecânico, que é uma técnica que já expliquei aqui em outros vídeos, mais ou menos como cada uma dessas técnicas é realizada, mas nessa transição ali entre realizar a técnica de alinhamento mecânico, que ainda hoje muito provavelmente é a técnica ainda mais realizada aqui no Brasil e em muitos países do mundo, a técnica de alinhamento cinemático é uma técnica mais recente, aí foi desenvolvida em 2006 pelo Dr. Stephen Hall e sua equipe, junto com outros colaboradores, então é uma técnica ainda que vem em desenvolvimento. Então, quando eu comecei a realizar essa técnica em 2019, já me surpreendeu muito alguns resultados, principalmente de reabilitação, principalmente na maneira de como esses pacientes voltam a andar de uma maneira mais natural, Então, isso é comprovado também nos estudos, que na técnica de alinhamento cinemático, em estudos comparativos ou chamados randomizados, os pacientes voltam a andar de uma maneira mais natural, ter um padrão de marcha mais normal. Como mencionei também em vídeos anteriores, a técnica de alinhamento cinemático, quando comparada à técnica de alinhamento mecânico, tem demonstrado melhores resultados funcionais em pelo menos 9 estudos randomizados, que são aqueles estudos comparativos. Então, os critérios que são avaliados, por exemplo, que têm demonstrado melhores resultados na técnica de alinhamento cinemático são, por exemplo, menos dor no pós-operatório, maior índice de satisfação do paciente, maior ganho de flexão do joelho do paciente, tem um padrão de marcha mais normal e natural do joelho do paciente. Tudo isso vai acarretar, então, num índice de satisfação melhor do paciente, uma sensação para o paciente de que o joelho está funcionando de uma maneira mais normal ou natural. E esses melhores resultados funcionais na técnica de alinhamento cinemático muito provavelmente se devem justamente ao fato de a técnica visar recuperar o alinhamento nativo ou natural do joelho, que seria aquele alinhamento que o joelho tinha antes de desenvolver a artrose, vamos dizer, um paciente que com 18 anos tinha o joelho funcionando de uma maneira normal, que fazia as atividades do dia a dia ou até alguma atividade esportiva. O objetivo da técnica de alinhamento cinemático é tentar colocar a prótese, que seria o implante, naquela posição que o joelho tinha antes de desenvolver a artrose. Isso através de um cálculo ali milimétrico ali. A ideia é tentar restaurar o posicionamento da prótese ali com uma margem de precisão de menos de 1 milímetro, se possível meio milímetro ou menos ali, tentar ter esse restauro milimétrico da articulação para tentar realmente replicar aquele joelho que o paciente tinha antes de desenvolver a artrose. E ao replicar então esse posicionamento nativo, a ideia é não mexer nos ligamentos principais do joelho, que são os ligamentos cruzados, o ligamento cruzado posterior, a cápsula ali em volta do joelho, outros ligamentos ali secundários ali do joelho. A ideia é tentar preservar ao máximo esses ligamentos para tentar realmente restaurar o funcionamento nativo. E quando fazendo isso, a gente acaba também removendo estatisticamente menos ossos ali e tecidos moles ali do joelho. Então, existe uma manipulação menor do joelho. Isso também pode explicar em parte porque esses pacientes podem ter um menor índice de dor no pós-operatório. Então é isso, no dia seguinte da cirurgia, o paciente acordou ali, tem algum nível de dor, pode ainda no dia seguinte estar sob algum efeito de algum anestésico, Por exemplo, às vezes fazemos uma anestesia
após, né, o anestesista, após a cirurgia, injeta algum anestésico, por exemplo, em alguns nervos ali da perna, né, que vão anestesiar ali parcialmente a dor no joelho, né, então pode ser que esse bloqueio ainda esteja sob efeito no dia seguinte, né, mas muitas vezes já passou esse efeito do bloqueio e o paciente mais está sob efeito de alguns analgésicos, né, eles são vários analgésicos, e também se o paciente não tiver contraindicação pode tomar até algum tipo de anti-inflamatório no dia seguinte da cirurgia. Tem antibióticos que, né, tem todo um protocolo, tem outros medicamentos preventivos para trombose, né, normalmente é recomendado o uso da meia elástica no dia seguinte, no mesmo dia e no dia seguinte da cirurgia, então tem uma série de cuidados ali que esse paciente vai ter no dia seguinte da cirurgia. A sensação para o paciente, normalmente que, né, pelo menos eles relatam, né, para nós, é que o joelho tem níveis muito variados de dor, tem pacientes que têm mais dor, tem pacientes que têm menos dor, né? Todo paciente vai ter algum nível de dor no dia seguinte de uma cirurgia, como a prótese total do joelho, que é uma cirurgia grande. Mas, né, que eu observo pelo menos é que realmente na técnica de alinhamento cinemático, o paciente tem, quando ele pisa, assim, ele tem algum nível de dor, né? Mas é menor, né, do que antes, né, com a outra técnica que eu fazia antes, que era a técnica de alinhamento mecânico. Então, mas o nível de dor normalmente que eu observo hoje, ele é maior quando o paciente vai dobrar o joelho, porque quando ele dobra o joelho ali, a incisão é na frente do joelho, da prótese total do joelho, né? Então quando ele dobra ali, ele estica ali os pontos, principalmente não só os da pele, mas os pontos internos ali, então acabam tendo um nível de dor ali, que é aquele tecido onde foi mexido ali, teve a incisão ali no joelho, né? Então quando ele flete, ele tem um nível de dor maior do que quando anda. Às vezes tem alguns pacientes que referem que no dia seguinte conseguem andar e tem praticamente muito pouca dor mesmo. Tem alguns que têm algum nível de dor maior, mas mesmo assim muitos conseguem andar nesse dia seguinte. Em relação ao inchaço que ocorre, né, o edema, chamamos de edema, que ocorre após a cirurgia, né, no dia seguinte também, então também existem níveis variados de inchaço ali no joelho. Tem joelhos que vão ficar mais ou menos inchados, mas sempre o joelho no dia seguinte da cirurgia vai estar mais inchado do que antes da cirurgia, né, porque é normal, é uma cirurgia grande, ocorre algum nível de sangramento ali interno, existe uma certa resposta inflamatória do corpo, então acumula líquido ali dentro do joelho, sangue, alguns outros líquidos ali que se acumulam dentro do joelho, então esse nível de inchaço é normal, assim como também o nível de sangramento que pode ocorrer ali no curativo do paciente. Tem pacientes que eventualmente podem até estar, né, no dia seguinte com a ferida bem seca, praticamente sem sangramento, tem pacientes que vão ter algum nível de sangramento maior ali, isso também é muito variado, né? Tem pacientes, como a gente falou, que respondem mais ou menos ali aos anticoagulantes que prescrevemos após a cirurgia para evitar o risco de trombose. Então tem pacientes que acabam sangrando um pouquinho mais, tem pacientes que acabam sangrando menos aí com o uso desses medicamentos para controlar o risco de trombose. E o tromboembolismo, né, ou chamada trombose venosa profunda ali das veias profundas da perna, que podem levar ao risco ali de formar um coágulo, né, eventualmente e subir ali para o pulmão, que é uma das complicações ali que tem o maior índice né, dentro dessa cirurgia da prótese total do joelho. Provavelmente uma das maiores complicações é o risco de trombose, né? Então tem muitos cuidados que tomamos após a cirurgia, como a gente falou, uso de anticoagulantes, uso de meia elástica, né? Mas um dos principais fatores para diminuir o risco de trombose venosa profunda, né, é justamente o que chamamos de deambulação, que é o paciente andar e, né, tem estudos que demonstram que andar precocemente, né, realmente é o que mais diminui o risco de trombose. Tem esse estudo, por exemplo, em que demonstrou que os pacientes que andaram ali nas primeiras 24 horas tiveram um risco pelo menos 3 vezes menor de ter trombose do que aqueles pacientes que só andaram a partir do segundo dia após a cirurgia. Então, como podemos ver que o andar, né, não é só uma condição de vamos colocar o paciente ali depois da cirurgia para andar, mas para ele se sentir bem, não. Andar é importantíssimo ali para justamente diminuir também o risco de complicações. Se o paciente anda ali realmente dando mais carga ali na perna, ele vai mexer mais os seus músculos ali, né, e vai, vamos dizer, acionar mais a musculatura da perna, porque a circulação de sangue na nossa perna, né, o sangue, quando a gente está em pé, ele acaba descendo, né, pela gravidade, ele desce com mais força para a perna, né, do que quando a gente está deitado. Então, quando a gente está em pé, o sangue desce para a perna. E o que faz o sangue voltar ali é principalmente o acionamento dos músculos ali das nossas pernas, né? Porque os músculos da panturrilha, por exemplo, é um dos principais ali motores ali
para bombear o sangue ali, né, pelas veias, para o sangue voltar pelas veias e voltar para o nosso coração. Então andar, né, e dar alguns passos ali, acionar de verdade essa musculatura, realmente é o que faz esse sangue circular mais nas pernas, e como a gente mencionou aqui nesse estudo, pode diminuir em 3 vezes ou até mais o risco de trombose nos pacientes que andam, né, principalmente aí no primeiro dia. Então é importantíssimo, então, também para diminuir o risco de trombose, que o paciente possa andar. Lógico que sempre que aconselhado pelo médico, dentro das orientações do seu cirurgião, da equipe que está cuidando, de enfermagem, fisioterapeuta, né? Lógico, tem pacientes que podem ter contraindicações e podem não andar no dia seguinte da cirurgia por uma série de razões, né? Então, lógico que essas orientações aqui são mais para exemplificar, mais ou menos, como que pode ser o pós-operatório, né? O dia seguinte depois da cirurgia, mas não com certeza, de maneira alguma, vale para todos os pacientes. Em relação, então, ao ganho de movimento do joelho no dia seguinte da cirurgia, então, os pacientes então são encorajados a fletirem, né, a dobrarem o joelho, né, até onde conseguirem, né. Normalmente orienta esse tipo de exercício aqui, que é um exercício no qual o paciente pode fazer sozinho, né. Vai também fazer exercícios ali no dia seguinte junto com o fisioterapeuta, que vai passar, né, normalmente em visita, depois, né, segundo ali a prescrição do cirurgião, vai passar, vai orientar o paciente, vai fazer alguns exercícios, né, e pode, né, dependendo, até fazer o treino de marcha. Mas tem alguns exercícios que costumo passar para o paciente fazer sozinho. Esse é um exercício comum, que é normalmente na posição sentado, usando a outra perna, tentar ajudar essa perna, a perna operada, a ganhar mais flexão. Então, com a perna não operada, ele coloca na frente da perna operada e vai tentando ganhar esse ganho de flexão. Tem pacientes que, incrivelmente, no dia seguinte, né, tem um ganho de flexão muito grande, né? Tem casos que realmente surpreendem. Normalmente o esperado é que dificilmente o paciente consiga aí chegar ali nos 90 graus no dia seguinte da cirurgia, mas tem pacientes que incrivelmente surpreendem, né? Que eu só vi realmente depois de começar a fazer a técnica de alinhamento cinemático. Tem pacientes como esse aí, por exemplo, que no dia seguinte da cirurgia conseguem dobrar praticamente todo o joelho, né? Mas lógico que isso é exceção, a maioria tem dificuldade, e daí alguns exercícios vão ser bem úteis ali para que o paciente consiga executar esse tipo de movimento, que também é muito importante a boa qualidade de vida. Bom, então esse foi um resumo de, né, como é, em geral, ali a reabilitação no dia seguinte após a cirurgia da prótese total de joelho pela técnica de alinhamento cinemático. É claro, como a gente mencionou aqui, esses são apenas alguns exemplos, né? Tem pacientes que podem ter dificuldades maiores, tem pacientes que, né, podem ter uma condição antes da cirurgia, né, de bem maior limitação de mobilidade, que isso vai se refletir também, lógico, depois da cirurgia. Tem pacientes também que, né, existem, como toda cirurgia, existem alguns riscos, né? O médico que deve, com certeza, explicar melhor quais são os riscos da cirurgia, quais são os potenciais benefícios, né? Lógico que a cirurgia também tem a sua indicação restrita, né? Tem pacientes ali que podem potencialmente se beneficiar da cirurgia, isso quem vai definir também é o médico, a equipe, né? Os profissionais de saúde que também acompanham o paciente, que podem tomar essa decisão juntas ali, de quais pacientes podem ser candidatos ou não a realizar a prótese total do joelho. Né? Mas espero que tenham gostado do vídeo, né? Por favor, se gostaram, deixem uma curtida aqui, deixem um like, inscrevam-se no canal, né? Isso pode ajudar aí a divulgar melhor esses vídeos e quem sabe numa próxima aí ter algum vídeo mais esclarecedor.